Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa live da semana. Hoje é quinta-feira, dia 4 de fevereiro. E hoje nós vamos falar sobre os traumas sexuais. Vamos falar sobre os traumas sexuais. Existem muitas questões que envolvem os traumas sexuais e, claro, a gente não vai dar uma aula aqui, a gente vai ter algumas ideias e eu vou também responder algumas perguntas que puderem vir nesse momento, mas eu já tenho várias perguntas aqui apresentadas para mim. Mas em primeiríssimo lugar, eu quero falar para vocês do curso que eu fiz essa semana com o professor Rupert, que terminou hoje. O curso começava às 4h30, abriam as salas do Zoom, e às 5 da manhã começavam a interação com ele se apresentava, e aí nós ficamos com ele até às 14 horas, só que eu não me lembro de um dia que eu fiquei no curso até às 14 horas. As aulas andaram até as 2h30 e hoje, no último dia, ele nos deu um presente. Ele fez um encontro consigo mesmo adicional, em que ele trabalhou com o consultante até as 15 horas. Então, além de nós termos todo essa carga horária com ele, que ele é muito rápido, ele tem muita habilidade, além de tudo isso ainda ele nos deu esse presente. E o curso foi muito interessante porque nós tivemos a oportunidade de fazer encontro consigo mesmo. Nos 2 primeiros dias, um encontro de toda a turma, eram 18 pessoas no total, e nos outros 2 dias mais um encontro com toda a turma. Então eu fiz 2 encontros com ele, eu fiz um na terça e um na quarta, e foram surpreendentes. Confesso para vocês que foram surpreendentes. Ele estava numa amplitude, o grupo estava muito harmônico de uma certa forma. O grupo eram terapeutas IOPT há mais de 15 anos. O bebê que estava lá era eu, embora não fosse na idade, eu era no tempo de envolvimento com a técnica, eu era a pessoa mais recentemente envolvida com a técnica, todos os outros com muita experiência, pessoal muito jovem também, pessoal chegando nos 40 anos, nem tendo 40 anos, e claro, a maturidade da Europa também se fez presente. E tiramos muitas dúvidas, um encontro em que a gente se sentiu à vontade de virar do avesso aquelas pequenas questões que acontecem muitas vezes e que a gente não sabe como resolver. Ou pelo menos a gente acha que está resolvendo de uma forma muito empírica, que a gente gostaria de ter mais certeza se a gente andando por ali está indo bem, se a gente deve seguir este caminho, qual a sugestão que ele dá pra gente nesses momentos. Foi muito rico, foi um dos encontros mais ricos que eu já tive, até considerando a questão da supervisão que eu estou fazendo com ele agora, e essa supervisão que são mais 100 horas, né, de professor Rupert, em que ele se interfere na sequência do nosso trabalho. A gente faz
o encontro consigo mesmo, e ele interrompe, pergunta qual é a hipótese que a pessoa que está ali tem para seguir adiante, o que ela pensa, qual que é a estratégia que ela vai utilizar, enfim. Todas as questões que são possíveis de serem abordadas, ele aborda. Mas eu achei que nesse encontro que nós tivemos agora, nesses 4 dias, que foi organizado por Vivien van der, que eu não sei dizer o nome dela, uma holandesa, que também ouve um pouquinho e já sabe o que está acontecendo ali. Nós estivemos com pessoas muito, muito, muito trabalhadas. É diferente de curso de sala de aula. É como se fosse realmente encontro de terapeutas. Por quê? Porque por mais que a gente ensine as pessoas, e eu sou uma pessoa que desde a primeira turma lá de Maceió, eu sempre recebi muitos elogios porque eu nunca tive o hábito de sonegar conhecimento. Tudo aquilo que eu estou apresento, tudo aquilo que eu coloco numa moldura de alguma matéria, eu entrego tudo que eu sei, porque eu acho que é importante o aluno conhecer as ramificações daquilo que ele está aprendendo. Nem sempre o aluno consegue compreender tudo, mas isso é uma outra etapa, né? Mas diferentemente disso, de saber entregar, o importante também é esse autoconhecimento. E o que a gente percebeu ali nesse volumoso grupo de terapeutas era, além da sensibilidade, além das condições de perceber o que estava acontecendo naquela ressonância, a maturidade, porque nós não tratamos de traumas pela primeira vez. As pessoas já tinham um histórico de encontros consigo mesma. Então, aquilo tudo já estava sendo muito tratado, muito olhado. Não era um grupo de professores, que é diferente de um grupo de terapeutas. Concordam comigo? Quem concorda comigo, aperta no coraçãozinho, me manda uns coraçõezinhos, porque os professores, eles precisam saber muito a matéria, mas, por exemplo, professores de mercado internacional, professores de estudo da bolsa, professores de técnicas específicas, nem sempre eles são os práticos que enfiam a mão na massa. Às vezes eles estão criando, né, projetando e administrando conhecimento, criando inclusive conhecimento através das pesquisas de pessoas que fazem a prática. Isso é um capítulo da história. A outra parte da história é quando a pessoa entra no caminho de conhecer a si mesmo. E lá, como eram todos terapeutas, todos estavam trilhando esse caminho. E é muito diferente, porque todas as pessoas tinham conhecimento de si próprias, já sabiam aproximadamente da sua traumabiografia. Alguns casos isolados a gente percebia que era um choque saber o que estava acontecendo, principalmente porque as pessoas precisam estar preparadas para algumas coisas, concordam? Algumas coisas precisam ser preparadas para que seja avaliado, né? O próprio consultante precisa ter uma capacidade de administrar tudo isso. E tudo isso dentro daquela habilidade dele, dentro daquele conhecimento dele maravilhoso, e ele estava muito generoso. Ele fez trabalhos de 1 hora, 1h15, 1 hora, 1h15. Então, foi um presente, foi um enorme presente. E isso tudo me animou muito,
porque eu me senti muito bem lá dentro, embora não tendo experiência de 20 anos como os outros colegas, mas a minha sensibilidade ela conseguia me igualar aos colegas que têm mais experiência. E isso que eu gostaria de começar dizendo para vocês. Terça-feira, dia 9 de fevereiro, vai começar o curso que é o módulo 2 de quem fez os temas fundamentais 1 e ficou esperando o módulo 2. Agora vai ter essa oportunidade de fazer o módulo 2, dia 9 de fevereiro começam as aulas. E nessas aulas nós iremos tratar teoria e prática, como eu já comentei com vocês, porque uma coisa não destitui a outra do seu valor. E também nós vamos olhar para essa questão da sensibilidade, porque nas minhas práticas, muito do recheio desse bolo, o recheio desse sanduíche, é desenvolver a sensibilidade em todas as pessoas que passam pela escola. Claro que isso não é uma promessa, porque depende muito de quem está recebendo essa instrução, o que sente quando recebe essa instrução. Mas as instruções são dadas, os movimentos são feitos para que as pessoas percebam e se percebam cada vez mais. E lá nós tivemos coisas surpreendentes. O gêmeo evanescente, que parece que é uma situação que eu atraio um pouco, no sentido de que eu já fiz vários trabalhos olhando para essa solidão profunda, para essa dor profunda, para essa falta de acoplamento na vida de uma forma muito enraizada, e que a gente vê essa carência, né, como resultado da perda desse irmão gêmeo que estava lá durante os primórdios do desenvolvimento daquele óvulo fecundado. E por outro lado também posso informar para vocês, e aí eu sei que tem muitas pessoas já esperando há bastante tempo, mas a gente tem que ter paciência para que as coisas andem de uma forma ordenada. No dia 2, 3 e 4 de março, nós estaremos lançando a semana de intensivos da IOPT, que é uma semana de trabalhos com bastante intensidade. Todos os alunos que já são veteranos, digamos, da escola são convidados, de forma a que nós recebamos os calouros, não é? Numa semana de atividade totalmente gratuita, de forma que aqueles amigos, conhecidos nossos que não sabem nada sobre essa terapia possam ter contato com ela. Ainda estamos reservando algumas surpresas para essa turma, né? E se vocês tiverem alguém que vocês acham que pode se interessar, que pode se beneficiar com algum conhecimento sobre isso, vocês podem inclusive apertar nesses botõezinhos e convidar a pessoa para que ela venha assistir a live agora aqui com vocês. E aí ela vai ter essas informações aqui e agora junto com vocês. Certo? Olha, tem um monte de gente legal aqui. A Ivana, a Leide, a Eliana, Áurea, doutora Áurea, minha colega, Kátia, Diana, Fabiane, Daniele, Tatiana, o Ivo. Nossa, quanta gente. Até o futsal entrou. Imagina só como o futsal vai se beneficiar, né? A Ana Paula, Espaço, Orion, Fabiane. Isso mesmo, gente. Ok. Mas hoje nós temos muita coisa para falar. Então eu vou pedir para vocês de novo. No final eu vou dar uma tocadinha de novo nesse assunto dos inícios dos cursos. Então
Chamem os amigos de vocês que vocês acham que precisam ouvir ou que vocês acham que gostariam que eles soubessem, tivessem essas informações sobre os cursos, que eu vou dar uma tocada de novo no assunto, tá? Mas hoje eu quero falar sobre esse trauma sexual. Eu tô muito animada com esse tema e eu quero trocar umas ideias com vocês. Já existem uma porção de perguntas aqui esperando, mas antes de mais nada, eu quero muito falar sobre um tema que eu encontrei algumas pessoas que falaram comigo, percebendo muito essa falta de rumo, digamos assim, que são as pessoas que se enxergam como sendo de um gênero diferente do que elas têm a marca genética, não é, concretizada em si. Transgêneros. O que são os transgêneros? Os transgêneros são pessoas que têm a fisiologia de um sexo e elas se sentem não só nos desejos e na interação, mas elas se sentem de outro sexo. Então, é um homem que se sente uma mulher, não só na imitação, digamos assim, enquanto ele fica cortejando esse comportamento, ele imita o comportamento de uma mulher, com cabelos, com unhas, com um modo de falar, etc. Mas depois se assume com aquele traço de personalidade a ponto de não fazer mais, digamos assim, este olhar para o outro sexo e imitar. Já se torna uma coisa natural para essa pessoa. E aí isso vai entrando de uma tal forma na psique dessa pessoa que ela cogita a hipótese de fazer uma mudança, né, de um sexo para outro. Então aí podem haver várias possibilidades que não nos interessa, porque é um tema totalmente médico, né? Mas na possibilidade da psique, o que a gente pode observar? Uma criança que se percebe como sendo, como se sentindo mais naturalmente uma pessoa do outro sexo, enquanto os comportamentos são apenas comportamentos, desejos, imitações, elas estão num determinado nível de administração dessa sua, digamos assim, dúvida interior, certo? Então essas pessoas, ao longo do tempo, como eu já disse, elas passam a desenvolver características pessoais, formas de pensamento, formas de comportamento que são legitimamente suas e que aí elas se dão conta que elas estão completamente se adaptando ao comportamento, ao pensamento, à psique completa de um ser do outro sexo. Então existem várias correntes, uma corrente que não é para olhar para isso, afinal de contas a pessoa nasceu com todos os equipamentos, ovários, seios, pênis, etc., para ser um homem ou uma mulher, e outras pessoas que já dizem que não, que é para estimular a dúvida ou para que deixar que essas pessoas tenham as suas opções de escolha. Com a IOPT, nós sempre olhamos para as opções que nos trazem maior liberdade, autonomia, porque aqui nós estamos tratando de uma condição de sermos exatamente quem nós somos. A única pessoa que pode dizer quem eu sou eu mesma. Não existe ninguém no mundo que possa dizer
que aquela minha dor é menor ou maior do que ela acha que pode ser, ou que aquele meu mal-estar é melhor ou pior do que aquele que aquela outra pessoa acha que pode ser, ou que a minha identificação é real e verdadeira com esse outro movimento de comportamento sexual ou não. Só sempre existe este eu saudável, que é o eixo de tudo, a referência do ponto, inclusive da sexualidade saudável. Então, a gente percebe que seria muito interessante que essas pessoas, é claro que elas estão trilhando esse caminho já faz muito tempo, elas estão se movimentando desse caminho há muito tempo, mas é interessante que em algum momento onde elas, digamos assim, abracem totalmente essa ideia, que elas tentem fazer essa percepção de como elas estão dentro delas. Como elas estão dentro dela, Lia? Sim, porque se eu tenho todo esse meu mal-estar para com o meu corpo, deve ser terrível. Se eu tenho todo um movimento com relação ao meu parceiro sexual, que é divergente do que classicamente se pensaria para o meu corpo, todos esses movimentos me levam a ter uma dificuldade muito grande a ser superada. Todas essas barreiras fazem com que eu tenha que enfrentar obstáculos. E para enfrentar esses obstáculos, nada melhor do que eu me sentir bem comigo mesma. Então, é muito interessante que a pessoa possa se perguntar: por que eu rejeito este corpo standard, digamos assim, né? Com essa configuração sexual? E por que eu me sinto atraída por essa outra configuração sexual? Essas perguntas são perguntas que podem ser respondidas numa bateria de encontros consigo mesmo. Isso não significa que essa pessoa esteja lá para que ela mude a sua orientação. Longe disso. Ninguém tem essa pretensão. O que essa bateria de encontros consigo mesma faria nessa situação seria consolidar a sua posição, tendo por base os seus movimentos inconscientes mais profundos e mais desconhecidos. Era isso que eu queria dizer. Nós precisamos trazer desse inconsciente qual que foi a chave, o momento em que isso aconteceu. Então, a gente sabe que existem algumas situações que podem gerar algum movimento nesse aspecto, como, por exemplo, os pais desejarem filhos de outro sexo. Quando os pais desejam muito um menino, varão, para seguir na empresa do pai, da mãe, etc., e vem uma menina, pode ser que exista ali um problema, um trauma para ser superado. A gente precisa deixar um espaço para que esse problema encontre essa psique, e essa psique mostre a sua rigidez e tenha esse eu saudável suficientemente forte para compreender e superar essa dificuldade, ou precisa ser fortalecido para se posicionar em qualquer posição que seja, não importa. Não importa a posição, o que importa é o movimento. Um outro movimento que pode acontecer é que os pais perderam uma criança anterior. Isso acontece muito, né? Naquelas famílias antigas, os primeiros filhos às vezes aconteciam de serem, não conseguirem superar alguma doença em tempos mais difíceis, com mais dificuldade de medicamentos, e aí até o nome da criança é passado para esse novo bebê.
como se ele fosse assumir. E se o sexo é diferente, é claro que o bebê vai perceber de uma forma muito peculiar, que ele é muito característico, que ele é mais bem-vindo, que ele é mais acolhido quando ele tem essa postura do sexo oposto. Isso é, assim, pinceladas gerais sobre esse tema. Outra situação que a gente já viu muitas vezes é quando um bebê nasce numa família em que a mãe tem uma história transgeracional ou não de muitos traumas sexuais. Esse bebê pode fazer com que a mãe lembre desses traumas e aí ela, de uma certa forma, ela nunca se disse que ela não quer esse filho, mas ela o quer sem que ele venha com aquela carga capaz de lhe traumatizar. Então ela trata muito esse menino como se ele fosse um menino assexuado. Os movimentos sexuais da sua personalidade não são, não diria nem estimulados, mas eles não são nem permitidos. Então aí essa criança, de uma certa forma, perde a sua masculinidade, no sentido de que ela não exterioriza isso, ela aprende a deixar isso oculto, porque assim ela agrada mais a sua mãe. Bom, era isso que eu queria falar sobre isso, que eu acho um tema muito rico, muito delicado, muito difícil, mas eu queria mostrar para todos aqui que no tema da psique humana a gente não pode ter preconceitos, a gente não pode ter barreiras, a gente tem que olhar para tudo de uma forma muito suave, para que todos tenham seu lugar de se sentir bem, se sentir acolhidos, e a gente classificar, rejeitar ou ter preconceitos, fazer bullying com pessoas que não são aquilo que a gente imagina que elas deveriam ser, é muito ruim, porque cria nessa sociedade mais separações, mais grupinhos, mais facções, que a gente não precisa mais. Naturalmente, tudo isso já acontece por causa do poder econômico, por causa de posses, por causa de outras coisas tão mais difíceis, né? Disputas. Então a gente não precisaria ter mais esse volume de movimentos para que isso fosse alvo de mais discórdia, competição, né? Mais separações. E agora quem quiser fazer perguntas, pode fazer perguntas. E eu vou começar respondendo um pouco aquilo que foi questionado. E até eu vou perguntar para quem já fez as perguntas, eu vou começar a fazer, dar as respostas. E quem já fez as perguntas também pode repeti-las aqui, que eu aceito com todo prazer, tá? E pode também... E pode também fazer outras. Aura, querida, muita saudade, é verdade. É verdade. Muitas saudades. Olá, olá, Paulo. A Ju entrou. Nossa, quanta gente, quanta gente. Gente bem querida. Vamos lá. Então, as perguntas sobre traumas sexuais. Então, eu vou pedir... tem uma pergunta que eu tô meio confusa, porque eu não lembro mais por onde ela entrou, tá? E ela diz assim... sentir-se nervoso diante da outra pessoa tem relação com trauma sexual? Eu acho que era essa a pergunta, eu não tenho certeza absoluta. Então, por isso que eu queria saber, se a pessoa quiser se identificar ou quiser ajustar a pergunta, fica bem à vontade, tá?
Mas então vamos responder. Sentir-se nervoso diante da outra pessoa tem relação com trauma sexual? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que a pessoa se sinta insegura diante da parceira, né? Ou pode ser que essa parceira se sinta intimidada com um homem muito poderoso de alguma forma. Existem tantas posições com relação a isso. O que a gente percebe que está muito bem escrito naquele livro, e eu não posso dizer para vocês que eu sei falar melhor do que o professor, porque é muito mentira isso. Trauma, Medo e Amor, onde a conclusão de tudo aquilo que foi escrito, numa frase muito simples, que eu gosto muito disso, diz o seguinte: aonde há medo, não há amor. Aonde há amor, não há medo. Então as duas coisas, elas são incompatíveis, e se existe algum temor com relação àquilo, se existe algum temor em relação à parceria, é porque essa parceria evoca na outra pessoa um pouco isso que o Paulo está perguntando aqui, ó. Fala um pouco da mãe que faz o filho substituto do pai e o pai que faz assim com a filha, havendo uma sexualização da criança, ainda que não tão explicitamente. Sim, do que nós estamos falando aí? Nós estamos falando de pessoas que se relacionam com os filhos de uma forma traumatizada. Aonde está a dificuldade ali? Na personalidade saudável, no eu saudável dessa mãe e desse pai. Por quê? Porque na família deles, provavelmente, eles aprenderam que amor e sexualização eram tudo junto, misturado. É como eu chamo, que vocês vão aprender agora, é como eu chamo o bolo, né? O bolo é o amor e a dor. A pessoa enxerga tanto amor e dor dentro de casa. Por exemplo, a mãe ama o pai, dá beijo no pai, depois o pai bate na mãe, no outro dia a mãe beija o pai, ama o pai, depois o pai bate na mãe, que a criança acaba absorvendo aquilo como sendo uma coisa natural. Isso é natural para aquela criança. E ela não vai saber distinguir esse natural para ela, essa leitura dela do natural, de uma situação natural para a sociedade. E aí, quando a gente fala sobre a mãe que sexualiza o filho, provavelmente essa mãe foi acarinhada, foi abastecida de uma forma sexualizada. E aí, naturalmente, ela vai transmitir isso dessa forma. Assim como o homem que não teve seus limites muito esclarecidos durante a sua infância, pode achar que as pessoas ao seu redor estão todas ali, no sentido, o pai das filhas, para lhe servir no sentido de lhe trazer algum prazer, de lhe trazer alguma satisfação, inclusive sexual. Porque quando a gente fala em sexualidade, gente, a gente não tá falando só de penetração, sabiam? Isso foi uma coisa que me trouxe uma certa sensação, assim, na medida em que eu comecei a estudar com mais atenção isso. A amamentação é um ato sexual, não é um ato sexual, é um movimento sexualizado, né? Faz parte dessa situação do sexo, né? Então, a amamentação, a gestação, o parto. Para a mulher ter um parto natural, ela precisa se colocar nessa posição de corpo primitivo, com instintos primitivos. E o bebê, pelos seus próprios instintos, que o bebê tem os seus instintos, ele vai saber como fazer os movimentos para nascer. E tudo isso tem a ver com a sexualidade. Então, se esse pai que tem essa menina
tem essa falta de bordas, né? Ele tem esse desbordamento do que é sexualidade, do que é comportamento entre pai e filha. Se isso é borrado dentro da cabeça dele, se é uma zona cinzenta, nublada, que ele não sabe muito bem onde é que começa a relação homem-mulher e onde é que termina e começa a relação pai e filha, ele pode ter vários comportamentos. A namoradinha do papai, o papai vai sair com a filhinha, né? E aí, tipo, vai substituindo a mãe em algumas atividades de comprar no armazém. E isso não tem classe social, né, gente? Isso não tem classe social. Isso é simplesmente um desconhecimento, um trauma, né? Todas essas coisas que a gente tem falado aqui durante todo esse tempo. E essa mãe que estimula esse filho, ela é uma mãe que ela considera esse amor que ela tem pelo filho, que é um amor sexualizado, uma coisa normal, é isso que eu digo. Então ela não consegue distinguir, ela compreende que aquilo é amor. E aí ela quer exercer aquele amor. E quer fazer trocas, e não necessariamente ela queira uma penetração com o filho, mas ela pode querer contatos muito íntimos, excessivamente íntimos. O conceito disso é atos que invadam a permissão da outra pessoa. O que significa isso? Significa que eu não quero ser tocada na minha genitália e aí eu vou tomar banho, a pessoa que vai me dar banho passa um tempão limpando a minha genitália. Então é uma invasão, é um movimento que me faz eu ter reações instintivas sem o meu desejo. Me lembrou agora muitas situações em que a gente já viu em que crianças mais adiantadas, né, não bebezinhos propriamente, mas, por exemplo, crianças com 10, 11, 12, 13 anos que são acionadas pelo pai de uma forma infantilizada. A guriazinha da mamãe, do papai, vem cá que eu vou te arrumar, né? E elas se sentem invadidas, elas não sabem por quê. Elas se sentem mal, ou até pessoas adultas esfrega as minhas costas. Maravilhoso. Conheço muito isso, e isso é perfeito. O papai vai tomar banho e tu vai entrar para esfregar as costas do papai, né? É bem isso. E aí a gente vê também a questão dessa questão sexual, ela se relaciona muito com movimentos que acontecem instintivamente no corpo e que a gente não domina. Por exemplo, uma mulher estuprada que, por um movimento do seu próprio corpo, ela tem orgasmo durante o estupro. Isso é uma dificuldade enorme para ela, porque no fundo ela sempre vai achar que ela gostou daquilo e vai dar uma confusão para ela. Essa confusão vai fazer com que ela não fale sobre isso com a família, com os amigos, com o companheiro, com a polícia, se fosse o caso, porque ela fica confusa entre aquilo que ela está reagindo e aquilo que ela quer ou não quer. Porque o instinto, gente, se alguém te joga uma bola, tu não fica ali parado esperando a bola bater na tua cabeça. O instinto faz com que tu levante as mãos. Isso é uma coisa natural. E muito do comportamento sexual tem a ver com isso. Tem muito a ver com isso. Tem a ver com essas reações fisiológicas que fazem a gente ser humano, né?
Então é isso. Se alguém tiver mais uma pergunta, eu estou aqui disponível. Então, essa pessoa diz assim, grata pelo seu trabalho e dedicação aos temas da IOPT, e tem umas dúvidas, e aí ela coloca uma dúvida. Por exemplo, o primeiro trauma acontece até que idade? Então a gente pode perceber que tem um gap ali de teoria, tá? Teoria é muito clara. O trauma sexual, ele não tem idade. Ele não tem idade. O primeiro trauma sexual não tem idade. Como é que eu identifico? Também é uma questão da teoria. Qual é... se eu disser para vocês, eu estudo muito o que significa esse meu comportamento, eu estou no meu eu saudável, no meu eu traumatizado ou no meu eu sobrevivente? Qual que é a resposta? Alguém sabe a resposta? Pode me dar essa resposta? Ninguém sabe a resposta. Porque não tem resposta, gente. A gente não pode criar caixinhas com validação. Por isso que não se tem um dicionário de traumas nessa teoria que diz que quando pisca esse olho nessa parte da sobrancelha, significa que quando a gente era criança a mãe cortou demais a unha do pé esquerdo. Não, não é assim. Nós precisamos ver contexto. Cada pessoa vai reagir a situações conforme o seu contexto. E isso eu já falei lá no começo, antes da gente estruturar cursos e tudo mais. Uma pessoa que é gerada num ambiente materno com muito cortisol, com muitos hormônios estressores, ela irá ter uma tendência natural após o nascimento a ser mais estressada. Afinal de contas, ela está marinando dentro da mãe. E esse marinando significa que todos os líquidos que passam pela mãe estão passando também pelo bebê. Então, se a mãe está encharcada de cortisol, está encharcada de adrenalina, o que ela está passando para esse bebê? Calma e tranquilidade? Não, ela está passando cortisol e adrenalina. E aí, quando esse bebê nasce, os receptores dele serão mais acessíveis para quais hormônios? Cortisol e adrenalina. E isso vai impedir que ele tenha outros receptores. Não, ele vai ter outros receptores, mas ele vai ter outros receptores em menor quantidade. Se ele tiver menor quantidade de receptores para os hormônios que fazem a gente se sentir bem, como que essa criança vai ser? Ela é naturalmente uma criança agitada. Não tem naturalmente. Ela foi conformada para ser assim. A Norma pergunta, na constelação IOPT necessariamente tem o eu saudável, o eu sobrevivente, o eu traumatizado? Olha, Norma, não é bem assim. Não, nada é totalmente fechado. Isso é na teoria, tá? Depois, lá no trabalho do encontro consigo mesmo, acontece de tudo. Acontece de vir só aparecer só o eu traumatizado, ou só aparecer o eu sobrevivente, e a gente tem que arrancar com uma saca-rolha, como eu digo, o eu saudável, tá? Então, esse bebê, eu já falei isso pra vocês, a gente tem esses dois bebês, um bebê de uma mãe super relaxada, super tranquila, e esse bebê que a mãe esteve mais em bebê, digamos assim,
deu para ele nessa marinada, né, mais hormônios ativados. O que que acontece quando esses dois bebês nascem? A gente coloca eles dois bonitinhos no ar-condicionado, a mesma temperatura, o mesmo calor, o mesmo frio, com as mesmas cobertinhas, e a gente bate palma. O que que acontece? O bebê estressado vai estremecer, porque ele está mais apto para essa reação. O outro bebê não está tão apto a essa reação, porque essa reação não diz nada para ele. O significado é outro. Teve um barulho. O barulho acabou. Volta a dormir. Entendem a diferença? É muito grande a diferença. Então eu não posso dizer que tem um trovão na rua, isso vai traumatizar a criança A e vai traumatizar também a criança B, porque cada uma delas tem esse histórico da configuração de como elas foram geradas, tá? Então, isso também faz parte de todos os traumas. Existem coisas que acontecem para mim que eu tiro de letra. Existem coisas que acontecem para minha irmã que é trauma para ela. E isso a gente vê passo a passo na teoria. Isso, Paulo, isso mesmo. Entre bolos e marinadas, aí optei por Lia. É mais ou menos por aí. A gente está concentrado nas receitas agora. Então, tudo é uma receita. Então, aqui uma outra pessoa faz essa pergunta. É considerado trauma sexual um toque que tenha a energia da sexualidade? Em primeiro lugar, a energia da sexualidade, não sei o que é. Mas, se isso significa que eu estou invadindo a pessoa para que ela me dê uma resposta que eu quero e não está, digamos assim, dentro do mapa dela me dar a resposta, sim, isso é provocar um trauma sexual, tá? Provocar ter um movimento, vamos falar melhor, ter um movimento sexual, ok? Um exemplo, uma criança está no colo de um adulto e esse se excita sexualmente, mesmo que o adulto e a criança estejam vestidos, pode gerar um trauma sexual? Não sei. Não tenho a menor ideia. Poderia gerar um trauma sexual se ela estivesse sentada em cima de alguma outra coisa? Também não sei. Porque isso depende de várias coisas, depende de contexto, depende do que estava acontecendo ali, do que estava sendo falado, quais eram as atitudes que estavam acontecendo. Existem coisas que passam pela gente e a gente sequer sabe o que está acontecendo, tá? Porque a gente não foi marinada nessa adrenalina. Agora, se a gente foi marinada nessa adrenalina, tudo se torna uma dificuldade. A gente tem que mudar essa programação desses receptores. Gente, IOPT significa eu quero ser feliz agora, nessa década, nesse ano, nesse mês. Eu quero ser feliz hoje. Isso significa IOPT. Não é a gente ficar cafungando em coisas que não têm valor, tá certo? Outra pergunta. É um trauma sexual quando uma criança tem prazer com um cão que lhe dá lambidelas na genitália? Também, não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Depende de todo o contexto. Onde é que estava a mãe dessa criança? O que essa mãe falou? Né? Muitas coisas. Mas é horrível isso. Aparece um trauma sexual no decorrer do encontro IOPT. O cliente não faz contato com a informação que o ressoante lhe oferece. Então, quer dizer que ele não está preparado, ou pode acontecer que seja o ressoante que está a conectar com algo de si mesmo. Bom, resumo da ópera, tá? Resumo da ópera. Primeiro lugar, a gente precisa muito acolher a pessoa que procura o terapeuta IOPT.
muito, porque ele veio ali nos trazer com todo carinho a sua dor, né? Então a gente não pode, digamos assim, menosprezar, desconsiderar, fazer bullying com aquela dor. Isso é proibido, tá? Essa é uma regra fundamental. Bom, mas aí a gente olha para outra coisa. A gente precisa saber o que a gente está fazendo. A gente precisa muito saber o que a gente está fazendo. A gente precisa ter uma teoria sólida. A gente não pode ficar bordando com outras coisas para a gente trabalhar com isso. É como se a gente quisesse ser cirurgião e a gente estivesse lá estudando o mapa da cidade, né? Não vai nos servir para nossa cirurgia. Então, aqui, o que acontece? A teoria mostra que esse método da intenção é um método extremamente seguro. Por quê? Porque ele faz com que o consultante traga para nós aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele quer, digamos assim, apresentar, olhar, né? Qual é o ambiente que ele quer trabalhar. E quando ele nos traz aquilo, aquele comportamento, aquela ideia que ele tem, que ele está trazendo, já é uma ideia que chegou ao seu consciente porque o inconsciente permitiu, abriu uma portinha e disse: tu já está pronto para sair. Então esse assunto é um assunto que é possível. Por exemplo, eu vou na minha cozinha e queimo o meu dedo, tá? Se eu for para minha aula, se eu for dar aula e eu esqueci, esse dedo tá me incomodando? Não, porque eu esqueci. Se eu for dar aula e ficar o tempo todo pensando, ai, como tá doendo esse meu dedo, porque eu queimei fazendo esse ovo frito, né? Então é por quê? Porque eu preciso olhar para isso com mais atenção. Na terapia é a mesma coisa, mas eu quero dizer muito obrigada pela presença da minha querida Conce. A Conce chegou. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença, Conce. Como que é isso? Quando ele traz no trabalho, é porque já houve essa aptidão do inconsciente de oferecer esse tema, sabe? Isso é muito rico, isso é muito importante. Isso é uma parte da... Querida, muito obrigada por estar aqui. Fico muito honrada com a tua presença, Conce. A nossa colega portuguesa que faz parte dos nossos encontros, que são organizados lá por Lisboa. De 15 em 15 dias nós temos encontro no nosso grupo, sem falta. É um teste da nossa terapia que é feito em todos os encontros. Eu faço essa terapia com quem me procura, mas não é para eu mostrar o meu conhecimento, não é para eu mostrar como que eu sei adivinhar, descobrir, enfim, deduzir e confirmar coisas que estão ali. Não, eu vou lá no encontro comigo mesma para acompanhar o consultante. E o consultante estará pronto quando ele fizer o trabalho sozinho. Porque o objetivo desse trabalho não é criar a dependência da pessoa ficar, digamos assim, não conseguir se movimentar para lugar nenhum se ela não está com aquele terapeuta. Não é esse o objetivo. O objetivo é justamente o contrário. É criar nessa pessoa essa sistematização, essa capacidade de olhar para si mesmo através desses olhos da teoria, de uma forma que ele possa, em muito grande medida, resolver as suas questões.
resolver as suas questões. Isso significa que eu posso ter este eu observador assistindo essa parte de mim saudável, traumatizada e sobrevivência e já começar a perceber quais são os movimentos que estão fazendo com que eu fique dependente, com que eu esconda as situações traumáticas que eu já vivi, que eu faça essas repetições. Tem pessoas que têm muita dificuldade com muitas coisas e elas entram na sala para fazer um trabalho IOPT e elas perguntam: por que o latido do cachorro do vizinho me incomoda? Ela não está pronta para fazer nada. Ela tem uma dificuldade porque ela tem uma dor no pé. Ok, então vamos fazer um trabalho. Ok, vamos fazer um trabalho. Qual é a tua frase de intenção? Eu quero saber por que os latidos do cachorro me incomodam de noite. Não quer trabalhar. E por isso que eu falei sobre esse grupo que eu participei agora nesses 4 dias, porque as intenções eram convergentes. Todas elas iam para o fundo, para se enxergar mais, para abrir mais, para desvendar mais, mas não eram no sentido de, digamos assim, descobrir coisas que não eram por curiosidade, não. Era para dar mais passos, andar e fazer as coisas acontecerem. E essa terapia, ela é impressionante, porque ela não para de agir depois que a pessoa parou de fazer. A gente faz o trabalho, a gente pode fazer o trabalho como o professor faz. Ele faz esse trabalho uma vez por mês para ele próprio, desde que ele introduziu o trabalho. E ele tem esse desejo de se conhecer, eu acho que é legítimo. Eu também tento fazer a cada 2 meses, pelo menos, um trabalho, porque isso faz com que a gente reacomode coisas dentro de nós. E essa reacomodação de coisas dentro de nós é muito interessante. Inicialmente, quando eu comecei a fazer os meus primeiros encontros, eu ficava com tipo de uma ressaca depois. Aí eu ficava gripada uns 3, 4 dias, ou ficava com um pouquinho de dor de cabeça, nada de extraordinário, mas eu notava aquela questão fisiológica que me acontecia. Às vezes demorava mais para passar, mas é porque tinha tanta coisa dentro da casa para ser organizada, que quando tirava algumas, mexia em várias situações, mas a gente não conseguia, digamos assim, deixar o ar ficar limpo, né? Ainda tinha muita poeira, muita questões nublada. Depois disso, eu notei que eu comecei a ter reações mais rápidas, por horas ou, né, 2 dias, reações mais rápidas. E agora eu noto que eu tenho uma reação, digamos assim. Por exemplo, eu fiz quarta-feira, hoje é quinta, né? Eu notei assim que várias coisas me incomodaram depois. Eu tive que tomar um chá e claro, o curso é muito cedo, né? O curso para eles é às 8h30 da manhã, que abria a plataforma, mas para nós eram 4h30 da manhã. Era um horário terrível para mim, não é um horário muito bom. Então, tudo isso tinha um pouco de relação. Mas de tarde eu já notei o que eu noto sempre nessas experiências. Eu começo a fazer limpeza na minha agenda, nos meus papéis, imposto de renda, no meu armário, nas minhas sapateiras, na cozinha, nos temperos, tudo. Eu tenho um desejo de botar coisas fora que não me servem mais. É impressionante como essa reação é uma reação que agora eu já me dou conta dela. Eu tenho vontade de largar fora tudo o que não me serve mais. E não é uma questão assim, por exemplo, de abrir espaço objetivamente
ou não é uma questão de, vou botar coisas fora, porque daí eu vou na loja e compro tudo de novo, né? Não, eu tenho coisas bem velhas, como essa blusa, que é uma blusa bem antiga, que a minha querida fez pra mim, muitos anos atrás, eu adoro ela. E ela é um coringão, assim, passo a mão, ela não amarrota, se ela amarrota ela fica ótima. Mas o que eu noto é esse desejo de botar as minhas cápsulas de trauma no lixo, de me desfazer delas, de ter essas cápsulas não me atrapalhando mais. É como se a gente, agora me ocorreu assim, é como se a gente tentasse andar naquelas piscinas de bolinha das crianças, né? E a gente fica lá e aquele troço não tem, não dá. E aí eu tenho vontade de botar coisas fora, de botar partes de mim que não me servem mais, uma bolsa que eu achava bonita porque a minha tia-avó um dia tinha usado, não sei aonde. Não, nada disso não me serve mais. E tá ficando tudo muito assim, muito enxuto, muito verdadeiro, muito pessoal. Tá ficando muito verdadeiro, muito pessoal. E isso significa que o meu eu saudável tá mais no comando. Bom, agora, para terminar, eu quero saber perguntas e eu quero saber quem é que convidou amigos e quem é que tá gostando pra gente fazer um encerramento. Minimalista, perfeito, Meire, minimalista. O essencial é simples. Sim, Eliana, é isso mesmo. A Fer também tá aqui com a gente. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer que dia 9 vamos começar as aulas com... dia 9 vamos começar as aulas do módulo 2 para um monte de gente que fez só os temas fundamentais, né? Vamos olhar para as práticas, como que é o eu saudável dentro do encontro consigo mesmo, como que se apresenta o eu sobrevivente, como que se apresenta o eu traumatizado, como que eu identifico essas partes dentro da terapia, com as práticas. Tudo isso nós vamos olhar nas práticas 2. Depois nós vamos ter aula de trauma do amor, trauma da identidade e trauma da sexualidade, que são os primeiros traumas que o terapeuta entra em contato. E cada um desses traumas vai ter a sua aula específica de prática, porque nós vamos identificar quais são os sintomas, as características que acontecem no trabalho, que a gente pode dizer, mas aqui me parece que nós estamos tratando de um trauma da sexualidade. Aqui me parece que nós estamos tratando... E isso tudo é novo, gente. Tudo isso foi compilado de todos esses meus trabalhos e agora eu estou trazendo de uma forma mais sistematizada. Eu não fiz isso nas primeiras turmas, por isso que eu convidei para quem quiser fazer reposição dessas aulas, venham fazer, porque eu acho que vai ser bem bom e a gente vai poder discutir alguma coisa, tá? E aí, em março, no dia 2, 3 e 4 de março, nós vamos fazer a nossa semana de intensivo gratuita, em que vai ser apresentado vários conteúdos pra gente esquentar a máquina, né? Os alunos e os amigos já estão todos convidados para que eles venham assistir de forma gratuita e receber os nossos calouros. E também para dizer, não posso esquecer, que segunda-feira querida Rosi, saudade, Rosi. Muita saudade, Rosi. Que bom que tu tá aqui.
Mas assista as outras que ficam todas gravadas, tá? Mas o que eu queria dizer para vocês é que é com muita satisfação que nós estamos agora fazendo esse novo ciclo de conhecimento básico, novo ciclo, renovando o ciclo dos traumas, para preparar essas turmas para fazer os traumas um pouco mais adiante, que são traumas que a gente não vê tanto, mas que eles são muito importantes e a gente precisa estudar, que são o trauma precoce, né? E o trauma da sociedade traumatizada. Aí a gente vai preparar essas aulas. Essas aulas vão ter a correspondência das práticas também específicas para elas. Mas o que eu tava falando não era nada disso. O que eu tava falando é que dia 8 eu vou fazer a live na Matra, a Associação dos Magistrados do Trabalho, do Tribunal do Trabalho de Maceió, e todos estão convidados. O nosso tema será no dia 8, às 20 horas, se não me engano. Todo mundo se inscreve lá, por favor. Quem não souber o endereço, procura a nossa colega Alda, que foi a pessoa que me convidou. E dentro dos seguidores, dentro das pessoas que a Alda está relacionada, está a Matra 19. E nessa live eu vou falar sobre o eu saudável no judiciário. Então vamos dar uma espiadinha sobre, primeiro, o que é um eu saudável, quando é que ele começa, quais são as suas características, quais são as características dessa situação que se transforma de um contratempo que nós temos para um trauma, como é que acontece nessa regra, né, nessa régua, uma sequência de situações. E depois nós vamos também falar sobre as posições vítima, perpetrador e salvador, como que isso se encaixa no judiciário e o que a pessoa, como operadores do direito, o que essas pessoas precisariam saber e conhecer para, digamos assim, aumentar a sua bagagem, a sua ferramenta, porque naturalmente todas essas pessoas já têm muita bagagem, muita ferramenta. Eu só vou acrescentar, digamos, mais um elo, mais um pedacinho nessa rede de conhecimento de todos esses colegas, né, operadores do direito da Matra. Então, eu me atrapalhei hoje, acho que passei do tempo, mas eu espero que tenha satisfeito as pessoas que fizeram as perguntas. Não houve muitos questionamentos, mas se quiserem me mandar mais questionamentos, eu estou disponível. E na bio também nós teremos as informações de como reservar as vagas dos cursos, principalmente dos cursos fundamentais, que vão começar em março, como adquirir o livro que foi traduzido e que agora está sendo apresentado. São só 500 cópias, não quero fazer propaganda porque não é necessário. O livro está aí, está disponível. Quando terminar essas 500 cópias, a gente vai ter que tratar de novo dessa negociação para fazer mais algumas cópias. Quem tiver livro para aula, já vai com ele para aula dia 9, por favor, porque nós vamos ler muitas coisas ali, que eu já não vou mais precisar ficar falando. Já digo, olha, prazo de Natal, da prazo de Natal, vocês leiam em casa. E se vocês ainda tiverem alguma dúvida que quiserem me mandar de uma forma separada, por favor, fiquem bem à vontade, porque eu gosto de responder tudo que é possível. Eu estou aqui para isso. Um grande beijo. Muito obrigada pela companhia maravilhosa. Obrigada, Leide, querida, sempre presente. Eliana, Leandro, Fabiane, né? Todos os nossos amigos do coração. A Rosi, que veio nos visitar hoje, a Conce, a Norma, a Rita, a Jo, a Meire,
a Fer, querida, que está trabalhando também. A nossa equipe agora aumentou. Nós temos uma pessoa especificamente para distribuir os livros, além da pessoa que faz esses posts tão queridos que estão aqui. E nós temos mais gente ainda entrando na equipe. Um beijo enorme. Até segunda-feira, dia 8. Não percam. Eu vou anunciar mais uma vez a live sobre o eu saudável no judiciário. Um abraço e até lá.